Olá, eu sou a Ângela da Associação Alumni e hoje eu trouxe para vocês uma convidada especial para ensinar receitinhas deliciosas. Com vocês, Samantha Teng. E aí? Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada mais uma vez por nos receber Que agradeço. e contribuir com a Alumni Maker Online. Agora conta para o pessoal um pouquinho dessa sua relação com a Alumni. Então, há uns anos atrás, bastante anos, né, porque já cresci, eu estudei na Alumni 3 anos e eu fiz os 3 anos de inglês, eu e meu irmão. A gente gostava bastante da Alumni, sério, de verdade. Inclusive, a gente passava bastante tempo na Alumni porque nossos horários eram diferentes. Então, a gente passava um bom tempo na biblioteca com a tia Ângela, que para sempre eu vou chamar ela assim. E eu também gostava muito de fazer o teatro, que acontecia todas as sextas-feiras. Então, eu realmente sou e era bem fã da Alumni, ficava toda segunda e quarta e sextas nos teatros e ainda fazia aquela mudança de unidade para participar de todas as aulas de teatro. Samantha, quero ver se você se lembra disso. Eu sei que está horrível, desculpa. Ai, Guardo com carinho até hoje, pessoal, pra vocês verem como essa menina é pra lá de especial pra gente. viu como eu falei que era o... Esse foi seu irmão que fez o full, né? Você não tá acreditando. Ele vai adorar ver isso, gente. Então a Samantha ficava com a gente na biblioteca, era uma aluna, sempre foi muito dedicada em tudo que faz. E ela ficava comigo na biblioteca, e nesse vai e vem da vida a gente se encontrou algumas vezes. Foi. E ela tem também esse carinho especial pelo Alumni, e por isso a gente veio aqui gravar com essa super chefe, Samantha Teng. Quem ainda não segue a página do Alumni, por favor, vai lá no botãozinho, clica. E também sigam a Samantha. Isso, minha página no Instagram é @s.tengchef. Lá vocês vão ver vários quitutes, alguns com receita, outros sem, mas sempre dá pra mandar um direct, perguntar que a gente sempre vai estar lá respondendo. Samantha, agora fala pra eles o que a gente vai fazer agora. Vamos lá, a gente vai ter uma série de coisas mais focadas no Natal, mas que são receitas totalmente voláteis para o dia a dia ou para o final de semana, para um almoço com a família. Dá pra fazer sempre, tá? Não é nada muito diferente que você vai fazer uma vez no ano. A gente selecionou receitas que dão pra fazer no dia a dia, até para o aprendizado ficar aí para sempre, fica mais fácil. Então, galera, eu vou começar aqui com a entrada, né, que aí já fica tudo em ordem. Então, nós vamos fazer aqui um tabule de quinoa. Então, é um tabule um pouco diferente, ao invés de fazer com trigo de quibe, a gente vai fazer com a quinoa branca. Eu escolhi a branca, mas tem várias, tem a mista, tem a vermelha. E aí vocês decidem, só deem uma olhada no ponto de cozimento. O que eu fiz aqui, pra gente não ficar naquele negócio vai, volta, espera, eu já deixei a minha quinoa cozida. Como eu fiz? Peguei a quinoa, aqui tem 200 gramas de quinoa, lavei bem a quinoa, eu joguei, né, dispensei a água, depois que eu lavei, coloquei uma água pra ferver. Quando a água tava fervendo, joguei essa quinoa e eu fiz como se fosse um arroz, só que não aquele arroz que a gente espera. Eu cronometrei de 5 a 7 minutos. E fiquei olhando o ponto da quinoa. Ela estando cozida, tirei, deixei escorrer bem a água e aí ela ficou assim, soltinha, plena pra gente usar. Como é uma salada, não tem muito segredo. O que eu uso aqui? Eu vou usar sal, tá? Aí vocês veem que o sal é a quantidade que for melhor na sua família, se gosta de usar bastante, se gosta de usar pouco. Aqui eu gosto sempre de colocar um pouco de pimenta do reino. Hoje eu esqueci meu querido moedor de pimenta do reino em grãos, então vamos em pó, que eu acho que é até um pouco mais fácil pra achar ou pra ter em casa sempre, né? Geralmente quando vou na casa dos meus amigos sempre tem a pimenta em pó mesmo, é que eu gosto de moer. Coloquei aqui meu sal e minha pimenta, eu vou colocar pepino em cubos, né? É o que vai no tabule, né? Então, pepino em cubos, bonitinho. O pepino eu tirei a semente, tá? Porque lembrando, a semente do pepino solta muita água, então se você colocar vai ficar vazando água e vai ficar aquele tabule de quinoa, desculpa galera, aquele tabule de quinoa todo molhado, sabe? Encharcado, e fica ruim para as pessoas, né, na sua casa pegarem. Então eu vou colocar aqui a cebola.
E aí depois, por último, eu vou colocar o tomate cereja. Se você não quiser colocar tomate cereja, você pode colocar o tomate em cubos mesmo. Eu prefiro colocar o tomate cereja porque eu acho que fica mais bonito. Aí eu não vou colocar tudo, porque depois eu vou ensinar pra vocês como eu vou montar pra ficar bonitão na mesa de Natal, na mesa de almoço aí, sei lá, que impressionar a sogra, a esposa, o primo, não sei. Então aí a gente vai colocar aqui o hortelã, eu coloco hortelã, mas você pode substituir por salsinha, pode substituir por coentro, aí vai do que a pessoa acha melhor. Como aqui eu tô falando que eu tô fazendo um tabule, então eu tô seguindo a receita de um tabule que tem esses ingredientes. Eu vou colocar um pouco mais de sal, porque eu senti de longe que tá sem sal. E é isso. E aí eu coloco, por último, eu vou colocar o azeite. Ah, dá pra colocar o azeite antes? Dá pra colocar o azeite antes. Tem que seguir na minha ordem? Não tem que seguir na minha ordem. Mas uma dica que eu dou é sempre o sal, a pimenta, os temperos que você vai colocar em qualquer coisa, você vai colocar antes do óleo. Porque se você coloca o óleo, né, vai fazer aquela camada e aí o sal não vai entrar no que você está temperando. Então, isso é pra qualquer coisa. Aí é hashtag fica a dica. Dica da Sá. E aí eu coloco bastante azeite, porque eu gosto. Aí você pode colocar azeite, colocar óleo de coco, depende, né? Depende aí da sua casa, ou o que vocês usam. Eu gosto de usar azeite. Aí aqui tô usando azeite. Aí meu tabule aqui misturadinho vai ficar assim, é um tabule de quinoa. Olha que bonito. E aí eu vou montar ele aqui neste prato floridito. Vou colocar ele lindamente aqui. Aí eu faço assim, deixo assim, aí coloco mais a altura mais pro meio, que aí fica o segredinho também, que a apresentação fica mais bonito. Eu não vou colocar tudo pra não ficar assim tão cheio. Aí aqui coloco uns tomatinhos em volta, pra ficar mais tomatudo, porque aqui não é branco, aqui eu escolhi, né? Então vai ficar pra ficar colorido. E aí termino com minha hortelã, que eu cortei bem picadinho. E aí, tadã, o tabule de quinoa para vocês servirem aí como salada, como uma entrada, dá para fazer muita coisa. E aí é uma opção diferente do que você fazer tabule com trigo para quibe normal, tá bom? É isso. Ficou bom? Ficou. Pô, agora que eu pensei, com a comida não pode errar, né? Tipo, vai... Não. Tá aqui? Ah, tá. Voltei, galera. Então agora a gente vai para as guarnições. Para guarnição eu preparei um arroz vermelho, tá? E aí o que a gente vai... Corta, vou retomar. Tudo bem, não precisa. Tá. Só dá uma pausa. Fechou. Pra poder retomar o vídeo. Beleza. Fica pausada. Não, só pausada. E aí recomeça. Então, galera, a gente voltou e agora a gente tá indo pra guarnição. A nossa guarnição vai ser um arroz vermelho crocante com crisp de couve. E então aqui para os ingredientes, a gente tem o arroz vermelho, aqui são 200 gramas de arroz vermelho, 100 gramas de castanha do Pará, 100 gramas de castanha de caju e um maço de couve e manteiga, tá? O que eu fiz com a couve e manteiga para ela ficar crocante? Então eu cortei ela em chiffonade. O que é o chiffonade? São as fatias fininhas, então tirei o caule, né, o cabuzinho da couve, enrolei as folhas, fiz um charutinho, passei a faca finamente, depois fritei ela em imersão, que nem a gente faz com batata frita, deixei a temperatura do óleo mais ou menos média, tá? Não é fervendo, porque senão você joga a folha, ela já queima, já espica, já te machuca. Então ela é quente, mas ainda assim, tipo, mais pra um quente morno do que... Um quente depois que você joga a batata frita, sabe? Que ela já é um pouco óleo, do que aquele quente fervendo. Tá? É super rápida, a tia Angela me acompanhou fazendo isso, é mega rápido, você coloca um chumacinho, não coloque muito pra quantidade de água que vai pro óleo começar a subir e fazer mãozona na sua cozinha, então vai colocando de massinho por massinho, mas demora tipo 2 minutos por mãozinha, tá? Então aqui, eu já cozinhei o arroz novamente também pra gente fazer essa dinâmica rápida, né, com a receita. Então aqui tem 200 gramas de arroz vermelho, uma cebola picada pequenininho, um brunoise, que a gente chama de brunoise,
Então, como eu fiz esse arroz, do mesmo jeito que a gente faz um arroz normal. Refoguei a minha cebola, joguei o arroz, refoguei o arroz, coloquei a água, coloquei o sal. Quem quiser pode colocar louro também, às vezes eu coloco, porque hoje eu não tinha. Deixei lá cozinhar. A diferença é que esse arroz ele é integral. Então, quando você cozinha um arroz integral, ele fica mais tempo no fogo, né? Então, esse aqui não ficou pronto em 20 minutos como um arroz branco agulhinha. Ele ficou pronto em 35, 40 minutos. Então, demora um pouco mais, tá? Só pra vocês saberem. Então, ele ficou morno aqui, tá soltinho, bonitinho. Aí, aqui eu vou colocar as castanhas. E eu vou dar uma mexidinha pra ela ficar bem incorporada. Samanta, enquanto você faz isso, vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades do Natal, sobre o Natal, como é aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Sim. Então, você sabia que lá nos Estados Unidos é mais comemorado o dia 25 do que a virada, igual aqui no Brasil? Eu não sabia. Interessante, né? Diferente. Sim, geralmente eles vão dormir antes da meia-noite e celebram mais no dia 25, assistindo filmes natalinos, um almoço gostoso em família, então é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem o hábito da ceia, né? Samanta, enquanto você está preparando, vamos aproveitar e falar sobre algumas curiosidades do Natal brasileiro e americano? Claro. Você sabia que nos Estados Unidos eles comemoram mais o dia 25 em si do que a virada como a gente? Nossa, não sabia. Geralmente eles não esperam a meia-noite para comer e nem para dormir, dormem antes da meia-noite. Nossa, engraçado, né? Porque aqui tem família até que espera pra comer a ceia meia-noite, né? Verdade. Em várias regiões do hemisfério norte, dezembro tem muita neve. E por isso é normalmente que as pessoas tenham lareira em suas casas. Sim. Então lá eles também têm o costume de pendurar meias ou bolsas em formato de meias na lareira para o Papai Noel deixar uma lembrancinha. Não, isso é muito fofo. E a senhora já ouviu falar que as crianças colocam cenoura pra fora da casa pras renas? Oh, que fofura. Eu ouvi falar que elas deixam biscoitos e leite pro Papai Noel, né? Gente, isso é incrível, né? É muito gostoso. Tô te atrapalhando, né? Pode continuar com a sua receita. Não, que isso. Então, agora a gente vai terminar de colocar aqui, vai colocar mais castanhas, já mais crocante. Agora pode mexer só um pouquinho, né? Então aqui o arroz eu já temperei com sal na hora que eu tava cozinhando ele. Então aqui eu também vou ensinar pra vocês a montarem, sem muito segredo, vamos usar a mesma ideia da quinoa. Então a gente vai colocar aqui o arroz mais pro centro, jogando ele assim, deixar ele mais alto no meio. Samanta, deixa eu te contar mais uma. Você já ouviu falar sobre os corais natalinos? Você sabia que muitas vezes as crianças fazem corais para arrecadar dinheiro para fundos de caridade? Nossa, isso é muito bacana, né? Eu vejo isso em série. Eu assisto as séries, né? Geralmente as séries americanas sempre tem isso de bater na porta, cantar. É bem legal, né? Então eles fazem algumas ações que são voltadas ao coral também, para arrecadar dinheiro. É muito legal. Ó, aí aqui eu que gosto de colocar bastante, coloco algumas por cima. Então, gente, isso aqui é uma ótima opção para você fugir do de sempre, que é colocar as passas no arroz. Que é bem ame ou odeie, né? Tipo, tem gente que adora, fica esperando pra isso, e tem muita gente que odeia, né? Então, sei lá, uma outra alternativa de um outro arroz. Precisando fazer aquele arroz branco, colocar passa, então você pode fazer um arroz vermelho, pode fazer um arroz negro também, que é bem interessante. E que aí já dá uma outra cor para sua mesa. E aí eu gosto de colocar essas castanhas brasileiras até para dar um crocante, eu acho bem interessante. Tem gente que coloca passas, aí coloca damasco, pode colocar tâmara, pode colocar uma infinidade de coisa. Arroz é arroz, né? Combina com tudo. E aí olha só como é que fica o nosso crocante de couve, a crisp de couve que eu falei. E aí eu vou colocar a crisp de couve em volta do arroz, bem linda e plena, pra sua mesa ficar lindíssima. E esse cheiro tá tão bom. Gente, vocês não imaginam o cheiro que tá esse prato. Não, fica uma delícia, gente. Então fica uma apresentação diferente pra você colocar na sua mesa, pra todo mundo ficar, nossa, que bonito, que legal. E você fica lá, arrasei. E é super diferente pra comer.
Olha só, pra vocês. E aí você pode também, tem gente que gosta de colocar, também misturar um pouco da couve junta. Eu não faço isso porque a umidade, eu acho, né, que a umidade do arroz acaba amolecendo a couve. Mas também fica uma delícia, porque fica o gosto da couve, tá bom? Então é assim, vocês podem decorar do jeito que quiser. Então, gente, agora a gente tá no prato principal. O que eu vou fazer hoje, né? Nós vamos fazer. A gente vai fazer um lombo recheado com ricota, damasco, castanhas e alcaparra e linguiça. Recheio do lombo, você pode variar, fazer como você preferir. Aqui eu resolvi pegar o tradicional, que é a linguiça, né? E aí eu peguei uma ricota, temperei ela com azeite, sal, pimenta, coloquei damasco, que é alcaparra e coloquei um pouco de castanha para ficar crocante. Esse foi o recheio que eu quis. Ah, uma outra coisa, aqui já tá minha manta de lombo, né? Esse é o lombo suíno. Então, quando vocês forem comprar o lombo, ele vai vir, né, redondinho assim, né? Certo? Ele vem assim, você descongela. O que eu fiz? Eu fiz um corte nele no meio dele. Aí dei uma amassadinha e eu enfinquei a faca pra afinar ele. Depois fiz assim, pra ele ficar fininho. E eu aproveitei e já quebrei as fibras dele, né? Aqui no lombo, nunca vamos deixar de temperar, então eu vou colocar sal e pimenta do reino. Então eu vou colocar sal e pimenta do reino do outro lado, porque do primeiro lado eu já coloquei, porque eu me neguei, tá? Então é isso, mas mesmo assim, sempre falta, né, porque é um pedaço de carne razoavelmente grande. Então, aqui tem mais ou menos meio quilo, tá? Meio quilo, 200 gramas de ricota, 50 gramas de damasco, 50 gramas de alcaparra e 50 gramas de castanha, a que você preferir. E aqui tem metade de uma linguiça calabresa. Ah, você pode fazer com cubinhos de bacon, pode fazer com cubinhos de calabresa. Dessa vez eu vou fazer inteirão. Então aqui, eu vou colocar aqui o recheio. Inclusive essa receita de recheio que eu falei pra vocês, ela tá até grande, né? Ó, pode ver que vai sobrar. Então aqui a gente coloca o recheio então, por toda a manta, né, do lombo, dá uma amassadinha. Aí eu vou colocar essa calabresa aqui no meio. No meio não, né, no início, porque eu vou enrolar ele feito um rocambole. E vai caindo, né, um pouco, porque eu caprichei demais no recheio, eu assumo. E aí você faz com um pouco de força, vai caindo mesmo, você continua na força. Precisava até de uma tábua maior, mas essa é a que eu tenho hoje. Pra vocês. Fechou? É isso aqui. Aí aqui eu vou... Vamos pegar um barbante. Assim, você tem a opção de não precisar colocar o barbante. É que eu vou colocar pra ficar redondinho pra não soltar. Então deixa um espaço, tá? Vem. Já solta um pouco de linha, passa por baixo. Traz aqui pro início. Aí vai puxando firme, tá? Vai fazendo um pouquinho de força, tá? E vamos fazendo. Samanta, e em relação ao inglês, ele tem contribuído com a sua profissão? Tem. Ele contribui sim. Inclusive, muitas vezes eu tenho um buffet, né, no Instagram, que vocês, se puderem me seguir, me sigam. Ele é, na verdade, um Instagram porque eu tenho uma empresa de eventos. E a gente faz evento corporativo, por exemplo, e muitas vezes, sempre tem alguém nos eventos corporativos, principalmente, né, nos eventos corporativos, que falam inglês. Então é sempre muito interessante você ter alguém da equipe ou alguém que você pode se comunicar, né? Os clientes, em geral, eles ficam muito felizes. Inclusive, foi acho que há 2 semanas atrás, para ser bem específica, eu recebi uma mensagem de um rapaz que vai vir aqui em março, né? Vai passar uma semana aqui no Brasil, e ele estava querendo que alguém fizesse a comida dele. Ele vai ficar aqui 7 dias e um final de semana ele quer que a pessoa faça comida para ele na própria casa dele. E ele me chamou no WhatsApp já falando inglês, né? Na verdade ele falou hi, I'm Jason, e aí perguntou se eu sabia falar inglês. Nisso eu falei que sim, e aí ele ficou muito feliz e desenrolou toda uma conversa, né? Todo um processo. Por quê?
porque aí ele me explicou o que ele queria, qual que era a ideia, o que eles iam fazer aqui, o que ele queria de cardápio que fosse diferente, me explicou como era o apartamento que ele alugou e tudo que ele queria. E essa conversa toda foi em inglês, porque pelo que eu entendi, ele não sabe falar nada em português, porque toda a nossa conversa foi em inglês. E o que a gente sentia dificuldade, porque, por exemplo, era um produto que tipicamente daqui era difícil, a gente até se comunicou um pouco por foto, mas ele ficou muito feliz de eu saber falar inglês. Na verdade, eu acho que foi um dos grandes diferenciais dele ter continuado a conversa comigo pra gente fechar um orçamento e todas as outras coisas, porque assim, a viagem dele vai ser só em março, então ele já tá, tipo, reservando a data. Então aqui, ó, gente, dei as voltas, depois passei o nó. Não vou desperdiçar esse recheio, vou colocar aqui por cima mesmo. Vai cair, vai tostar, mas vai ficar uma delícia. Tá? Aqui eu trouxe uma cebola, minha mão tá super suja, nem vou usar cebola. Eu ia colocar cebola pra cebola, tipo, fazer uma cama aqui na forma. E aí ela não ia grudar, mas também isso é uma coisa totalmente opcional. Depois daqui, pra você ficar com aquela cor bonita no lombo, você passa um azeite ou você passa uma manteiga, tá? Eu não vou fazer isso agora que minha mão tá suja, mas vou fazer e depois eu mostro pra vocês depois de assado como é que ficou, tá bom? Então, galera, estamos de volta. Vocês devem ter percebido que eu mudei um pouquinho, porque tá super calor hoje. Eu prendi o cabelo, coloquei um prendedor. Já separei os nossos ingredientes para nossa sobremesa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pavê de pêssego. É aquele bem tradicional, então acho que aqui o que é diferente é o que eu vou ensinar sobre o creme confeiteiro. Então a gente vai fazer um creme de confeiteiro. Como o creme de confeiteiro vai gemas, eu deixei as claras separadas aqui pra depois só fazer alguns comentários de coisas que vocês podem fazer com a clara, sabe? Pra gente não deixar na geladeira e perder ela, dá pra fazer outra sobremesa. Então você pode fazer um pavê, pode fazer um mousse também. Então aqui eu já deixei separadinha. Então os ingredientes são... Esse eu vou falar até um pouco mais devagar, porque eu acho que confeitaria é um pouco mais delicado, tem mais técnica, então a gente vai falar um pouco mais devagar. Então vamos usar 6 ovos, né? Na verdade 6 gemas, é que eu coloquei a clara aqui para mostrar para vocês. 1,5 xícara de açúcar, 1 xícara de amido de milho e uma lata de pêssego. Aqui eu já tirei a lata de pêssego e separei o pêssego da calda, tá? Então a calda eu ainda reservei porque eu vou molhar o biscoito. Então aqui tem um pacote de biscoito, aquele champanhe, e 1 litro de leite. Como a gente vai fazer o creme? Um creme de confeiteiro, ele é feito com gema, então por isso você tem que tomar um pouco mais de cuidado para colocar ele no fogo, para não coagular, ficar aquelas bolinhas e virar na verdade um ovão, né? Então não é isso que a gente quer. O que você vai fazer? Com o açúcar, metade do açúcar você vai pegar um bowl e colocar metade do seu açúcar. A outra metade você vai deixar no leite, na panela do leite. Aí você vai pegar essa panela com leite, vai colocar no fogo e vai esperar o leite amornar até o açúcar estar todo diluído. Aí enquanto isso acontece, você vai pegar as gemas, misturar com açúcar. Quando o leite estiver morno, a gente vai entrar com ele calmamente nas gemas para fazer tipo a temperagem da gema, para a temperatura do leite não atingir o ovo, a gema para coagular. E aí depois que isso virar uma coisa só, a gente vai voltar para a panela, colocar o amido e aí ele vai virar um cremão. Falando da essência e do extrato. Eu, particularmente, não curto usar muito essência, então eu prefiro o extrato de baunilha, que ele é bem mais forte. Então você pode colocar tanto no começo quanto no final, ou a baunilha de verdade. Que aí essa é delicinha, mas às vezes é mais difícil de encontrar, ela é um pouco cara, então dependendo do que você vai fazer, não compensa muito, tá? Então aqui, eu vou colocar aqui... Você já viram uma baunilha? Ela é um pauzinho assim, você corta ela no meio e você tira de dentro o que tem, que é esse pozinho aqui, lindo, gostoso, cheiroso. Tia Ângela pega aqui pra senhora aqui cheirar. Deixa eu ver se é verdade, pessoal. Sim. Nossa, que gostoso, né? Isso é a baunilha de verdade, tá? Então a baunilha ela vem de uma orquídea, então é bem, bem gostoso. Então aqui... eu prefiro colocar e eu ainda coloco umas gotinhas da essência, só pra ficar bem baunilhado, tá? Isso aqui que eu tô jogando vai equivaler a uma xícara,
uma colher de chá, de café. Tá? E depende do se você gosta muito, se gosta pouco. Então, beleza. Aqui a gente não vai jogar com tudo, porque é aquele negócio que eu falei pra vocês sobre o cuidado da temperatura. Aqui eu vou colocar nem fio, tipo uma conchinha. E vai mexer aqui com calma. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Aqui eu não posso mexer no bolo, então eu vou ir colocando. E aí eu já mostro pra vocês, ó. Aqui coloquei uma conchinha, entendeu? Não coloquei tudo de uma vez. Fui colocando em fios e mexi bem. Então, e aí eu continuo esse processo todo, até colocar todo o leite. Ah, mas também tem que ficar colocando de pouco em pouquinho até acabar? Não, Gabi, só no início. Então, colocou a gema, o leite quente na gema aos poucos. Viu que a gema já está misturada com o leite e que ela já está morna, né? Então, não vai ter o perigo de coagular, que ela está assim, já toda misturadinha, toda diluída. Eu tenho que misturar melhor aqui, mas você percebe que não virou um ovão. Você vem aqui e já pode jogar todo o leite. Sem problema nenhum. Vou tirar esse pão duro para não dar problema pra mim. Venho com uma mão só e já vou jogando, misturando. Aqui não precisa ter muito medo, nem nada, porque como eu falei, tem gente que chama de temperagem, a temperagem na gema já foi. Então, sem risco nenhum. Ah, mexi, agora o que eu faço? Como eu quero que fica duro assim? Vamos lá, né, Gabi? Agora a gente vai colocar o amido aqui e jogar, já mandar pra panela. E aí, como as pessoas sabem, o amido, quando atinge determinada temperatura, ele começa a engrossar. Então é isso que a gente vai fazer. Colocamos o amido aqui, misturar bem. De qualquer forma, no fogo, você vai ver ele já engrossando e você pode mexer, intercalar entre um fouet e um pão duro, tá? Toda vez que, uma dica, né? Toda vez que você for colocar um líquido num pó, o pó num líquido, sempre mexe com esse utensílio aqui, que é o batedor, famoso pra gente fouet. Por quê? Porque ele tira os gruminhos, então você não corre risco. Você joga de volta pra cá, lindamente. Aí agora eu raspo com um pão duro pra não desperdiçar. E aí eu vou pro fogo. E aí lá no fogo ele vai engrossar e aí depois eu mostro pra vocês. Então, gente, voltamos, né? Demorou um pouquinho até, deu uma escurecida, vocês perceberam. A gente tá aqui o dia inteiro. Então o que eu fiz, né? Como eu falei, você faz aquele método para temperar a gema, depois coloca na panela e ele vai virar um cremão, ó. Que eu vou mostrar aqui pra vocês só, vou deixar assim cair, meio que cair, pra vocês verem a grossura. Entendeu? Ele fica bem espesso, tá? E aí a gente deixou refrigerando na geladeira, na verdade no freezer, para ir um pouquinho mais rápido, tá? Então agora a gente vai montar o nosso pavê. Como a gente vai montar o nosso pavê, primeiro a gente vai colocar uma camada generosa de creme. A gente coloca bastante creme. A gente tá fazendo o quê? Um pavê de pêssego, né? Mas, dá pra fazer de morango, dá pra fazer de uva, dá pra fazer misturado, dá pra colocar chocolate. Dá pra fazer de tudo, minha gente. Aí você vem aqui com uma colherzinha. Se você quiser também. Isso aqui eu só quis pra deixar nivelado mesmo. Ai, ai. Então, a gente deixa aqui. Aí, ó, lembra que eu falei que eu peguei o pêssego, você pôr o pêssego em calda e deixei a calda? Porque eu vou molhar a bolachinha aqui. Eu vou molhar rapidamente ela aqui. Vou colocar assim intercalado, então eu molho e já coloco. Vou tentar fazer assim rapidinho pra vocês não se cansarem da minha beleza. Tá? Comecei a fazer com duas mãos, né?
Aí nessa segunda camada, aqui a gente vai colocar mais creme. Deixa eu até pegar um pouco que tá vazando aqui do saco. E eu vou colocar assim, bem sem preocupação. Capricha, que a gente gosta de capricho. E aí, dá uma mexidinha assim, de leves, para as bolachas não se mexerem assim, tipo, muito. E vamos colocar os pêssegos, tá? Vamos colocar os pêssegos. Também coloca rapidamente aqui, sem muita crise. Você pode fazer com morango. Então, a gente vai colocando. Você pode colocar as camadas. A gente até passou pra vocês, verem melhor, tá? Então, coloca pêssegos em todo ele. Você pode colocar também os pêssegos embaixo da bolacha, que eu, na verdade, não coloquei, mas pode, tá? Esse aqui a gente acabou fazendo com menos camada, que a forma é baixa, mas você pode fazer um alto com bastante camadas. E esse aqui é tipo pra família toda, né? Aí aqui a gente bateu um chantilly, você pode comprar aqueles prontos, você pode bater um. Esse aqui é aquele creme de leite fresco, 400 ml, 3 colheres de açúcar, você bate até dar o ponto de chantilly. Fica uns 10 minutos batendo, você coloca na batedeira também, tá? Ó, aí eu gosto de fazer com creme de leite fresco, porque eu acho que fica mais gostoso. Aí você vem aqui. Aí você pode comprar uns damascos ou colocar até mais pêssegos em cima, uns hortelãs. Vai ficar bem lindo. Essa sobremesa é bem caseirita. E aí você faz no Natal. Olha que bonita que fica, linda, delícia, em camadas. Pode até fazer uma brincadeirinha aqui, deixar uns damasquinhos no meio. Eu não cortei pra isso, mas você pode fazer filetezinhos e fazer uma flor no meio, sabe, de damascos. Também dá. Você vai pegando esses filetezinhos e colocando assim, bonitinho. E como não cortei pra isso, não dá, tá? Isso, vamos lá, seu pavêzão. Coloca na geladeira e leva pro Natal, vai ficar uma delícia. E aqui eu trouxe uma taça pra fazer uma montagem tipo mais sofisticada. E aí você coloca um pouco aqui do creme, aí coloca o pêssego, dá uma acomodada no pêssego, aí coloca a bolacha, que a gente já tinha feito. Aí coloca mais creme. Aí você pode até fazer com um bico de confeiteiro pra ficar mais bonitinho. Aí coloca mais pêssego, bem bonitinho. Aí você já foca nas laterais pra ficar as camadas na taça. E aí vem aqui e finaliza com o chantilly. E aí você pode colocar uma folhinha de hortelã, se você quiser. Eu gosto de colocar hortelã. Fica bem refrescante. E aí você fica assim, ó. Ó como fica bonito. Aqui você limpa. E aí você faz várias dessas pra sua ceia de Natal. Fica super bonito, fica um pouco mais sofisticado, um pouco diferente. Que o pessoal come na taça, fica bem legal. Gente, espero que vocês tenham super gostado das receitinhas, das aulinhas aqui. Não sei se a tia Angela quer falar alguma coisa. Samanta, queria te agradecer por essa tarde deliciosa. Rever você foi um prazer. Muito sucesso na sua profissão. Obrigada. Continua com a gente sempre. Também, minha querida. E a gente agradece a todos vocês por ficarem com a gente. Não esquece de seguir o nosso canal e o canal da Samanta. Isso, minha página no Insta. Vamos lá ver deliciosas receitinhas. E por favor, curtam esse vídeo, tá? Por favor. Beijo. Beijo e Feliz Natal para todos.